Bora lá, galerinha, análise SWOT. Ou a gente pode colocar fofa. Por que fofa, Amanda? Porque ela é bonitinha? Não. Porque é forças. Isso é a tradução em inglês, tá? Fraquezas. Oportunidades. Ameaças. E por que eu coloquei oportunidade e ameaça de um lado, fraquezas e forças de outro? Esta parte depende de um fator externo, fora. E essa parte depende da gente, dentro. Como assim, professora? Vamos lá, oportunidades. A gente tem alguma oportunidade de mercado que faça, que dê pra gente entrar nesse ramo. Por exemplo, oportunidade, falta de material didático deste conteúdo. Não foi a gente que criou essa falta de material didático, foi toda uma estrutura estatal, né? Toda uma estrutura de mercado. Não foi eu que criei isso. Então é uma oportunidade que vem de fora. Ameaça, por exemplo. As crianças estão ficando mais em casa. Isso é uma oportunidade. E não fui eu que coloquei essas crianças em casa, né? Foi uma coisa externa, né? Foram fatores externos. Ameaça. Por exemplo, preconceito, no caso do nosso jogo que fala sobre matriz africana. Então, preconceito. Preconceito, né, contra as pessoas, né, que promovem a cultura de matriz africana é um preconceito. O preconceito vem de fora, não tem nada a ver com o nosso jogo em si. Força, por exemplo, a gente pode falar pessoas no grupo que são pesquisadores do tema. Então eu tenho uma pessoa no grupo que é pesquisador do tema e isso é uma força da gente. Por exemplo, uma outra força é jogo que não parece didático. A gente está tentando fazer um jogo parecido com uma coisa de AAA para uma coisa que é didática. Então, como a gente sabe que os jogos didáticos são meio assim vistos de uma má forma, né? Então a gente vai fazer um jogo que parece mais uma coisa tipo Zelda do que uma coisa que parece didática. Isso é uma força nossa, por exemplo. Uma fraqueza, por exemplo, pode ser uma fraqueza qualquer coisa que seja interna. Nós não estarmos nos encontrando. Então a gente não cria a oportunidade de se encontrar fisicamente. Isso pode ser uma fraqueza? Pode ser. São coisas nossas, tá? Fraqueza. Não sabemos muito de programação. Isso é uma coisa nossa. A gente que vai mudar isso. Então a fraqueza e a força são fatores internos do grupo ou do jogo. E a oportunidade e a ameaça são coisas que são externas, vêm de um ambiente externo. Agora, a coisa do game ser um teste para o seu trabalho científico. Então, vamos lá. Para você saber mais sobre o seu público, você vai ter que criar um Google Forms com perguntas que norteiem a sua pergunta geradora, a sua pergunta norteadora. E aí você também pode fazer entrevistas qualitativas, tanto entrevistas qualitativas como um Google Forms, fazendo as perguntas sobre o jogo, sobre, na verdade, o tema, são relações de método científico. Aqui você tem que sempre, por favor, pedir autorização das pessoas para falar assim, tipo assim, você me dá essa autorização para usar os seus resultados numa pesquisa? Por favor, façam isso. O game como teste, você usa o game para testar se as pessoas, se aquela sua pergunta foi respondida no trabalho, né? Então a gente tem, deixa eu ver aqui, tem um tempinho ainda. A gente tem a relação científica dos objetivos gerais e os objetivos
específicos. O objetivo geral é qual é a sua pergunta inicial? E o objetivo específico são várias perguntas dentro dessa pergunta. Você quer responder. O objetivo é responder essas perguntas, né? Então, o objetivo seria essa questão inicial, assim, tipo, responder essa questão inicial, e o objetivo específico é responder cada parte dessa questão inicial do seu trabalho, né? Então, a gente tem aqui, por exemplo, o meu trabalho, análise sobre a visão no universo africano nos jogos eletrônicos, que é o trabalho que eu fiz. Então, eu tenho que entender primeiro o que é jogos eletrônicos, o que é visão de universo africano, né? Tudo isso são questões iniciais específicas dentro do título maior, que é analisar isso. Então, o meu trabalho, o meu objetivo é eu trazer uma análise sobre isso. Esse é o objetivo do meu trabalho. E aí eu tenho que, dentro dos objetivos específicos, responder cada pergunta, né? Tipo, o que é jogo eletrônico? O que é essa análise? Que ponto de vista que eu quero sobre isso? Então é mais ou menos isso. O objetivo específico, eles são perguntas menores